Legal. A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, de 39 anos, que se tornou símbolo dos réus dos atos de 8 de janeiro, ao escrever com batom "Perdeu Mané" na estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal, enviou ao ministro Alexandre de Moraes uma carta de próprio punho, na qual pediu desculpas, reconheceu o erro e afirmou ter agido no calor do momento. O documento, tornado público por decisão do próprio Moraes, escancara um apelo humano ignorado pela Corte. O conteúdo da carta revela arrependimento sincero. Débora admitiu que não sabia a importância simbólica da estátua e relatou as consequências emocionais e familiares que vem enfrentando desde sua prisão. Ainda assim, Moraes votou pela condenação dela a 14 anos de prisão em regime fechado, uma das penas mais severas entre os réus do dia 8 de janeiro, e sequer fez menção direta ao pedido de perdão. A atitude do magistrado levanta questionamentos sobre a coerência de sua atuação como relator do processo. O mesmo juiz que afirma combater a desinformação e os excessos retóricos parece não considerar o princípio da individualização da pena, nem o direito à ampla defesa, especialmente quando ignora um gesto de humildade vindo da ré, uma mulher sem antecedentes criminais, mãe de 2 filhos pequenos, que sequer invadiu os prédios públicos conforme consta em seu depoimento. Ao apresentar durante o julgamento um vídeo de impacto simbólico não previsto nos autos, Moraes voltou a agir como protagonista da acusação, ultrapassando a linha da imparcialidade exigida de um julgador. Críticos apontam que a insistência em penas duras contra personagens periféricos contrasta com a leniência histórica da justiça brasileira frente a escândalos de corrupção envolvendo figuras do alto escalão político e empresarial. No pano de fundo, cresce a percepção de que o STF, sob a relatoria de Moraes, atua não apenas como instância jurídica, mas também como agente político. A ausência de resposta à carta de Débora não é apenas um silêncio administrativo, é um sinal eloquente de que, em tempos de polarização, a justiça brasileira tem escolhido quais vozes deseja ouvir e quais prefere calar. O ex-ministro da Justiça e senador Sérgio Moro concedeu uma entrevista a um programa de televisão, O Pânico, da Jovem Pan. Veja o que ele disse a respeito da condenação de Débora. Mas eu acho que isso faz muito mal ao Supremo Tribunal Federal insistir nesse rigor excessivo para essas pessoas. E olha, Emílio, porque eu sempre fui um juiz rigoroso, né? Eu, 22 anos juiz, a gente era considerado mão pesada. Agora, não dá para tratar uma pessoa que pintou batom na estátua, e quem vai acabar pagando por isso a longo prazo é o próprio Supremo Tribunal Federal. Isso é muito sério. Parece que os ministros perderam o senso de responsabilidade e estão agindo completamente fora do juízo. Isso é fazer justiça? Se fosse um crime hediondo de assassinato e esquartejamento, por exemplo, não se discutiria a questão. Mas dar 14 anos para uma pessoa que nem adentrou a corte para se manifestar, nos parece muito, sendo que a única coisa que fez foi pichar com batom a estátua da Justiça e não considerar a avaliação individual. Em Mateus 6, versículo 14 e 15, se diz o seguinte: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Lascou, papai. Tem gente cristã de fora que leva isso muito a sério e que tem condições de apertar o torniquete, e vai apertar. Seja compreendido como ação humana ou divina, mas ele vai apertar. O argumento sempre é a defesa da democracia. Mas a democracia foi defendida com a posse do presidente Lula,
que teve toda a oportunidade do mundo para justificar a que veio. Nada, de fato, absolutamente nada, o ameaçou mais do que as suas próprias ações e atitudes. O maior inimigo do presidente Lula e do próprio governo são eles mesmos. O resto é puramente imaginário, com um claro intuito de afastar a democracia, de verdadeiramente destruir a democracia. Sim, afastar os que podem tirá-los do poder. Esse é o verdadeiro crime contra a democracia. Quando falam em defesa desta democracia, essa gente, na verdade, está atacando a democracia. O presidente Lula mesmo disse em discurso no Japão que o mundo precisa fazer alguma coisa para evitar que a direita volte a controlar o planeta. Mas o que está acontecendo é justamente a manifestação da democracia. Mas para eles, democracia é votar neles. E aqueles que não votam neles estão atentando contra a democracia e por isso devem ser impedidos de votar, pois mais da metade dos brasileiros considera a atuação do Supremo Tribunal Federal ruim ou péssima, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Futura Inteligência, divulgada nesta quarta-feira, dia 26. O levantamento foi feito em todo o território nacional e ouviu 1.000 pessoas entre os dias 19 e 22 de março. Mais da metade, 52,6% avaliam negativamente o STF, enquanto apenas 26,8% veem a corte de forma positiva. Isso é preocupante, é sim. Mas os caras não estão nem aí para o que o povo pensa. Eles não devem satisfação alguma porque não foram eleitos pelo povo. Então essa observação não serve de absolutamente nada. Mas pior que isso, é a evidência de que os ministros estão usando o judiciário para fazer pressão política. A mais nova, divulgada em todo lugar, como no site Metrópolis, por exemplo, diz que Alexandre de Moraes está pressionando Gilberto Kassab para que ele não oriente os parlamentares do PSD a votarem pela anistia no Congresso. Pois a recente decisão do ministro de reativar uma investigação antiga contra Gilberto Kassab, presidente do PSD, em pleno debate sobre a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, levanta sérios questionamentos sobre o uso do judiciário como instrumento de pressão política. Oficialmente, a medida tem como base indícios de corrupção, Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Acusações graves, sem dúvida alguma, contra Kassab. Mas o momento escolhido para trazê-las de volta à superfície não parece coincidência. Nos bastidores de Brasília, a reabertura do caso é vista por muitos como uma forma clara de intimidação. Kassab, cujo partido tem parlamentares simpáticos à proposta de anistia, tornou-se peça-chave no xadrez político que envolve o STF, o Congresso Nacional e o futuro de milhares de brasileiros enquadrados como golpistas. Ao reaquecer um processo antigo, justamente agora, Moraes envia um recado. Apoio à anistia pode ter custo jurídico. O gesto reforça a percepção crescente de que o Supremo extrapola o seu papel constitucional, atuando com protagonismo político e, por vezes, como árbitro, com interesses próprios. A narrativa da independência entre os poderes vai se esvaziando, diante de movimentos que parecem cada vez mais coordenados e estrategicamente cronometrados. No meio disso tudo, resta a pergunta incômoda. Até onde vai o poder de um ministro do Supremo quando suas decisões passam a influenciar diretamente os rumos da articulação política do país? E o mais preocupante, quem vigia os demais? Falamos da situação do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que teve um processo de corrupção ativa reaberto contra ele no Supremo. O ministro relator puxou o processo para o comando dele agora. E justamente depois
de Kassab declarar o apoio ao projeto de anistia. O ministro não quer anistiar ninguém e vai bater em qualquer um que se opor a ele. Você se lembra, por exemplo, do presidente da Câmara, né? O mocinho, Hugo Mota? Pois é, ele tinha um pensamento bem diferente do ministro, defendendo a anistia aos condenados e coisa e tal. Mas foi só atender a um convite para jantar com o ministro que ele voltou com umas ideias estranhas, diferentes. Aí, tendo como parâmetro o que tem acontecido com aqueles que se mostram favoráveis à anistia, fomos fazer uma breve pesquisa sobre a vida pregressa de Hugo Mota na Justiça. E pasmem para o que vem por aí. O nome do deputado federal Hugo Mota, Republicanos, da Paraíba, está diretamente associado a uma série de escândalos envolvendo a família dele e o uso de recursos públicos no reduto eleitoral na Paraíba. As denúncias vão desde fraudes em licitações até obras milionárias abandonadas. Em 2016, por exemplo, a Operação Veiculação da Polícia Federal revelou um esquema de desvio de recursos públicos nas prefeituras de Patos, Emas e São José de Espinharas. Entre os principais alvos da investigação estavam a mãe do deputado, Ilana Mota, então chefe de gabinete da Prefeitura de Patos, e também a avó dele, Francisca Mota, ex-prefeita da cidade. Ambas foram afastadas ou presas previamente, acusadas de participação em fraudes em licitações e desvios de verbas de programas federais, como o Fundeb e o transporte escolar. O montante desviado ultrapassava 11 milhões de reais. Além das denúncias criminais, a gestão da família Mota em Patos é marcada por obras paradas e suspeitas de má administração. Um exemplo disso, simbólico, é a construção do Teatro Municipal de Patos, iniciada há mais de 14 anos, com recursos oriundos de emenda parlamentar do próprio Hugo Mota, no valor de 2 milhões de reais. Mas até hoje a obra segue inacabada, com repasses interrompidos, suspeitas de irregularidades e abandono visível. Durante esse período, a cidade foi governada por parentes do deputado, como o pai Nabor Vanderlei e a avó Francisca Mota. Os episódios levantam questionamentos sobre o uso político do orçamento público e a impunidade e o ciclo de poder concentrado nas mãos de uma mesma família. O silêncio de autoridades e a falta de desfecho nos processos apenas reforçam a percepção de que, para alguns, a lei parece ter pesos diferentes. Esses, segundo fontes em Brasília, foram os argumentos que fizeram Hugo Mota a mudar de ideia. E como é que o brasileiro elege uma pessoa assim, com uma capivara deste tamanho? É claro que ele fica nas mãos da justiça e não vai fazer nunca nada que desagrade o judiciário. Caso contrário, ele e a família inteira podem parar na cadeia. A que ponto o Brasil chegou? Oh boy! Conosco hoje o professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. É por essas e outras coisas que o brasileiro fica revoltado, não é? Porque tudo isso é público. Basta fazer uma pesquisa na internet, Pisolato, que se levanta tudo isso aí. Se levanta tudo isso aí. O que está acontecendo? É muita coisa esquisita, né, Pisolato? Seja bem-vindo. Olá, Paulo. O Brasil, ele infelizmente nos dá notícia triste atrás de notícia triste. E hoje pela manhã um aluno me perguntou, um aluno que aliás vai ser provavelmente um excelente cientista político no futuro. Quem sabe a gente tenha no futuro grandes pensadores da área política. Ele me perguntou, professor, o que a gente faz? Eu falei, olha, a sensação que com certeza a nossa audiência também tem, é que o Brasil está caindo vertiginosamente numa espécie de espiral descendente. A gente continua afundando e de vez em quando parece que entra um ar e a gente consegue respirar e no fundo a gente cai novamente. Porque a gente vê essa consecução, isso parece muito tipo bandos animais. Quando você olha uma savana africana, por exemplo, os animais de mesma espécie tendem a andar juntos. E infelizmente
parece que a corrupção anda junto no país. Eles vão se abraçando, eles vão se apoiando e vão usando, nesse caso específico aí do Kassab, mesmo do Hugo Motta, a justiça, que deveria ser justamente aquela que deveria dar a cada um o que lhe é devido, que deveria impedir que essas coisas tivessem prosseguimento, ela entrou nesse circuito. Ela está sequestrando políticos. Isso é visível, para usar a expressão do Lula, né? Já que é tão visível assim o golpe, como o Lula afirmou, é visível que o nosso sistema judiciário não é mais um sistema judiciário, é um sistema aparelhado para servir uma ideologia. Eu aqui vou lembrar um período terrível da história brasileira, que foi o coronelismo, a chamada República Velha. Ele só terminou lá com a Revolução de 30, com Vargas, onde os coronéis da época, que eram grandes fazendeiros, controlavam a política, controlavam a economia, fraudavam as eleições. Aqui estou fazendo uma analogia com a República Velha. Esses coronéis usavam o que a gente chama de 3 Fs: força, fraude e favores. E com isso eles conseguiam todos os resultados políticos e econômicos que eles queriam. E aí me parece que nós estamos voltando numa espécie de coronelismo, só que agora da forma togada. E aqui eu lembro que muitas das famílias políticas do Brasil de hoje são descendentes dos coronéis daquela época. A diferença, a distância talvez seja que hoje nossos coronéis são togados, para os quais a justiça, pelo menos, ao que me parece, não tem mais a menor importância, né? Já que há uma ideia de anormalidade jurídica que torna normal todos os desmandos, todas as excrescências jurídicas que a gente vem vendo. O outro cara que eu gostaria de citar, o Marechal de Ferro alemão, Otto von Bismarck, ele falava que as sociedades humanas, elas se dividem em 3 tipos: as inteligentes, as medíocres e as idiotas. As inteligentes, elas não precisam errar para aprender. Elas olham os erros dos outros e aprendem. Esse estágio a gente já perdeu, porque a gente já está fazendo os erros, né? As medíocres, isso segundo Otto von Bismarck, as medíocres são aquelas sociedades que elas primeiro erram e daí aprendem, refazem os erros, para evitar que eles sejam cometidos novamente. E a última classificação são civilizações idiotas, que elas permanecem no erro. A pergunta, claro, aí voltando ao meu aluno no começo, o que a gente faz? A gente está de fato preso nessa espiral descendente e é muito difícil ver uma solução, porque a gente está cada vez mais isolado. Por mais que a gente analise uma ajuda externa, um vento do norte que sopre por aqui e possa exercer algum tipo de pressão, parece que o nosso sistema de revanchismo federal, porque não é mais um sistema judiciário, é de claramente vingança. E aqui eu peço perdão pela minha indignação, porque segunda-feira, quando eu fui ouvir o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu fiquei com uma vergonha alheia. Ao mesmo tempo, uma vergonha de ser brasileiro, porque um dia eu vou ter que dar aula disso. Eu tenho certeza que uma mente juvenil, quando me perguntar, mas por que ele condenou uma cabeleireira porque pichou uma estátua com batom há 14 anos? Por que ele deu uma multa de 30 milhões de reais? Ao mesmo tempo devolve um helicóptero no traficante. Como é que você explica essa anormalidade, se não numa sociedade que se perdeu de si mesma? Nós, enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado, nós estamos perdidos de nós mesmos. Nós não temos a quem recorrer, o sistema judiciário não se baseia mais numa Constituição, é toda uma desordenação, e aí eu entendo a angústia da nossa audiência, que a gente sempre lê os comentários depois do programa. Há muita gente angustiada. Eu repito, a gente tem que ter, infelizmente, a paciência, o controle, para que nós continuemos a combater esse tipo de coisa, com a palavra, com a civilidade. Mas eu compreendo que esse sequestro que o judiciário vem fazendo com os políticos, o caso do Kassab, então, é absurdo, uma coisa lá de 2019, né, Paulo? Agora, convenientemente, retorna pelas mãos de um, nem sei o que dizer, se é um ministro, se é um juiz, se é um investigador, tudo ao mesmo tempo. É triste, na verdade, viver no Brasil tem se tornado tedioso e triste ao mesmo tempo. Olha, o que aconteceu com o Hugo Motta foi uma coisa muito estranha, né? Ele ter mudado de comportamento e de pensamento de uma hora para outra tão radicalmente. Obviamente que nós não estamos dizendo que houve absolutamente nada. Até onde nós sabemos, de fato, foi apenas um jantar. Mas quando você busca toda essa capivara, né, que é a ficha do cara, né, quando você faz um estudo da vida política do cara, você vê situações que, de repente, você liga uma coisa a outra e, para seu entendimento particular, é fácil de compreender a situação. Agora, quem é o culpado de tudo isso? Quem é o culpado de tudo isso? É o povo. É o povo que não sabe votar. Pelo menos tem uma coisa ainda interessante nisso aí que eu estava falando, que é
que isso agora está aparecendo, né, Pisolato? Isso tudo agora está vindo à tona. Antes, ninguém conseguia perceber isso. Antes, devido a uma repressão que já havia, né? Ou seja, só quem mandava, né, na informação dentro do Brasil eram as empresas consorciadas, as empresas abertas que recebiam verba governamental e não se podia falar nunca mal das ações, né, do sistema, porque era o sistema quem pagava os salários dos profissionais. Hoje em dia, nós estamos conseguindo enxergar com mais clareza toda essa sujeira que já existia lá no passado. Muito provavelmente até mais do que se vê hoje. Agora, nós estamos enxergando. E, de novo, a culpa é do eleitor. Aquele cara, bananão, centrãozão, né? Ou seja, o cara que isentão, que diz, não, eu não quero falar de política, eu voto porque eu sou obrigado. Só que ele não percebe que o resultado dessa ignorância, dessa alienação, vai influenciar diretamente na vida dele também. Aí o cara sai votando no nome de qualquer um, o cara não procura saber da vida daquele candidato, sai votando em qualquer um, e aí você coloca essas coisas aí, né, no comando, né, do país, né, pessoas que facilmente são pescadas, pegas ali na isca e são obrigadas a cumprir com as normas do sistema. Caso contrário, terão de pagar um preço muito alto por isso. Não é? E outra, não vou nem entrar num outro detalhe aqui, porque para que a gente não seja mal interpretado, mas a culpa é do eleitor, não é? É fato, Paulo. É fato. É indiferença, ignorância e egoísmo. Quando se fala de eleitor que é indiferente à política, vota por votar, quando pega o santinho no chão e vota no primeiro que apareceu, que é indiferença. Política é uma coisa que vem de polis de cidade, para o bem comum, atinge a todos. Um único eleitor que seja capaz de errar, de uma maneira ou de outra, acaba atingindo a todos. Então a indiferença é um problema. O egoísmo é outro problema, porque faz com que o eleitor, mesmo que tenha a noção de que aquele político de repente não seja o melhor, é aquele que vai trazer algum benefício para ele ou para os seus. O egoísmo também leva muita gente a votar em que não deveria ser eleito. E aí vem o último, que é a ignorância, né? Que se somar os dois anteriores, aí nós temos a tragédia, que a pessoa não conhece, não sabe, não se interessa, vota de forma indiferente e se tiver qualquer tipo de benefício, leva. E como você falou bem no comecinho desse teu último comentário, né, a gente tem hoje a opção de se informar, e eu costumo dizer que o maior bastião da democracia hoje, a maior luz que permite clarear a democracia são as redes sociais. Eles tentam nos convencer, e não são só os indiferentes, os egoístas, são também os ilustrados, aqueles que dizem que estudam, que entendem de democracia, que vão afirmar que não, que democracia é você ter apenas um único discurso. Lula não acabou de afirmar que tem que impedir a direita de chegar ao poder, isso aí é antidemocrático. Você tem que permitir todo tipo de discurso. A democracia é conviver com o contraditório. A gente cansa de falar aqui no nosso programa, né, Paulo? Eu não quero acabar com a esquerda, eu quero continuar ouvindo a esquerda. Eu, pessoalmente, acho, pelo tudo que eu já li e estudei, que há pouco que se aproveite da esquerda. E ela teve muitas oportunidades, inclusive no Brasil, de mostrar como se governa, bom, e foi desgoverno. Então, acho que ela está aprovada. Talvez uma nova esquerda, quem sabe, né? A gente quer ouvir a esquerda, quer que permaneça a esquerda. Mas, num regime democrático, é preciso que haja contraditório. Para toda a vida humana é preciso que haja a boa dialética. A dialética é aquela do Sócrates, não a do Marx. A boa dialética, aquela que entende que as ideias, quando mesmo parecem absolutas e certas, elas precisam se opor ou aceitar a oposição da ideia contraditória. Vou fazer de novo uma breve digressão histórica. Quando nós vivíamos, por exemplo, na época da escravidão no Brasil, então até finais do século XIX, o aceito como certo era a escravidão, era o racismo como tido como certo. Inclusive a ciência da época defendia que haviam raças maiores, raças melhores. O opositor, o contraditório era perseguido, o abolicionista era perseguido. Então foi o discurso do contraditório que fez com que nós saíssemos daquele fosso profundo e vergonhoso que era a escravidão e era o racismo. Hoje a gente passa pelo quê? Pela ideia de que essa tirania do judiciário é em defesa da democracia.
que falar que a esquerda tem que ser exterminada, para usar a expressão do próprio Lula, isso aí é democracia. Que uma senhora que vai lá pichar a estátua com Perdeu Mané não é vandalismo, é ataque à democracia. A gente tem que permitir o contraditório porque a democracia é viva. Porque se a gente não regar a democracia com o contraditório todo santo dia, a democracia vira tirania e ela não vai ser, como a gente está tendo a oportunidade de ver, a tirania nunca se implanta de forma estrondosa, ela não cai no nosso colo, ela vem gemendo, devagarzinho, é uma frase do Thomas Sowell. A democracia, a tirania nunca se implanta com estrondo, sempre com gemidos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E a gente já está nessa ainda há quase 7 anos, ao ponto de ver o ministro Alexandre de Moraes sentir mais até a vontade de violar descaradamente qualquer processo judicial, nem ficando vermelho sequer. Então a gente está num momento bastante delicado da história do Brasil, que a gente precisaria construir pontes para voltar a ser um país, uma nação. Porque eu acho difícil, Paulo, a gente conseguir reconstruir o Brasil depois disso, depois de tanto choque, de tanta fricção. Olha só, democracia é isso aí. É o direito de debater ideias livremente. O pensamento antagônico é o que promove a reflexão, e a reflexão traz a evolução da humanidade. Nós chegamos até onde estamos hoje graças a isso. As contestações, as concordâncias, isso é muito importante. Eu costumo ver todo tipo de debate possível, de direita, de esquerda, porque é isso que traz para você o pé no chão, né, Pizzolato? Que abre a cabeça para uma reflexão. E nós não estamos aqui falando agora diretamente do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós estamos falando de um contexto todo, muito maior. Um exagero. O próprio ministro Luiz Fux, não somos nem nós que estamos dizendo isso. O próprio ministro Luiz Fux disse considerar isso um exagero. Uma mulher que apenas sujou as suas mãos ali e, como ela mesma disse, ela terminou uma frase, Perdeu Mané, que é atribuída ao presidente da corte. Uma pessoa dessa pegar 14 anos de prisão por causa disso e mais uma multa de 30 milhões de reais e que isso sirva de exemplo para qualquer um que abrir a boca e que decida discutir ou contestar o que está sendo dito, vai tomar a mesma coisa, vai tomar a mesma paulada na cabeça. O presidente Bolsonaro, já que nós tocamos aqui no assunto, ficou bem indignado, bem indignado. E nós temos uma fala dele questionando o julgamento, principalmente o voto do ministro Flávio Dino. Veja o que disse o ex-presidente. O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando éramos deputados aqui na Câmara. Ele me processou. Então um processo que agiu contra mim quando era governador, lá do Maranhão. O próprio Alexandre de Moraes também. Ele vai continuar sendo tudo. Ele é juiz, interroga, ele decide quem vai ser interrogado. Ele, apesar da delação premiada não poder participar, participa, ameaça. É tudo. É isento ou não é? Em vários momentos é citado ele como vítima. O vítima, né, vai julgar a mim? O julgamento será isento? Repito, para mim seria muito mais fácil, melhor estar do outro lado. Mas estou do lado do povo brasileiro, de Deus e da verdade. Pizzolato, só um cego não consegue enxergar o que está acontecendo. Se enxerga, é um tolo em achar que, não, se lá na frente virar contra nós, nós resolvemos. Não resolve. Não resolve. Isso é uma anomalia que passa a crescer. Quando essas pessoas perceberem, com o tempo, o monstro que criaram, ele está maior do que elas. Não há mais como remediar. Não é isso? Perfeito. Perfeito. O Lenin chamava essas pessoas que apoiam as ditaduras de idiotas úteis. Porque a guilhotina que corta uma cabeça pode cortar qualquer cabeça. Esse, aliás, era o lema da Revolução Francesa, né? Se eu posso matar um rei, eu posso matar qualquer rei.
porque eu não esbarro mais num sistema judiciário que seja de fato equilibrado. E equilibrando que eu sempre falo da tal estátua da justiça que foi pichada, a postura dela, a construção dela já é muito emblemática. É lá dos anos 70. Se ela tivesse a previsão de que um dia chegaria a esse ponto, ela é uma senhora sentada sem balança. A estátua da justiça não tem uma balança, ou seja, não há equilíbrio no símbolo à frente do Supremo Tribunal Federal. O que seria uma espada sentada sobre o colo dela, que deveria estar na mão dela, de um lado a balança, do outro lado a espada, é uma espécie de um porrete. Então a própria estátua da justiça já mostra essa excrescência. Agora, com relação... É isso aí, perfeito. É simbólico aquele símbolo, aquela estátua. Agora, esse caso do Bolsonaro é óbvio que há suspeição de pelo menos 3 juízes, né? Eles já declararam publicamente, há vídeos dos juízes declarando a sua aversão ao agora réu presidente Bolsonaro. Então é claro que eles estão em suspeição, é óbvio que eles não poderiam julgar. O próprio Alexandre de Moraes, o mesmo ministro Dino, que já chamou o presidente inclusive de demônio, né? É claro que eles têm uma aversão ao réu, porque agora ele é réu. Então o julgamento já é comprometido, mas a gente tem que preparar o espírito da nossa audiência, né? Esse vai ser um julgamento tremendamente rápido, porque tudo que entrar de embargo, tentativa de retardar o processo, ou melhor, para ganhar tempo, para poder ter acesso às provas. Eu assisti uma fala de um advogado dizendo, mas eu não vi o computador que foi apreendido, eu não vi o celular que foi apreendido, como é que eu vou conhecer as provas? Então tudo isso vai ser barrado pelo ministro Moraes para acelerar o processo. A gente sabe, e é preciso que se prepare, porque o presidente Bolsonaro, se não vier nenhuma variável nossa nessa equação, nova nessa equação, o presidente será condenado e a pena será bastante alta. Se a Débora Rodrigues foi condenada a 14 anos por pichar a estátua de batom, se o Jaime Yunkes, que é preciso lembrar dele também, né? Ele pediu para ser libertado, porque o Jaime Yunkes é aquele professor aposentado de 68 anos, que tem câncer na próstata e problema cardíaco, ele precisa ser tratado, e o Moraes, eu acho que em 10 minutos indeferiu o pedido de liberdade para tratamento dele. Uau. Então é uma questão também, é tremendamente cruel a gente imaginar que um juiz, que é um ministro, melhor dizendo, que é capaz de soltar muito rapidamente, como você bem disse no começo, ser muito leniente com traficantes e grandes corruptos, que fizeram um estrago muito maior na sociedade, por mais que não pareça direto, né? Qual é o estrago que um traficante faz? Gente, olha quanto custa ao Brasil combater o tráfico, quanto custa em saúde pública combater ou ajudar os viciados, quanto custa para a saúde pública o desvio de verba. É um crime mas muito pior que pichar uma estátua, que no máximo seria vandalismo, daria uns 6 meses de serviço comunitário. O caso do Bolsonaro, a gente infelizmente tem que saber que é no mínimo 28 anos de prisão que ele vai pegar. Se não chegar perto dos 40 anos, a prisão será rápida. Eu não sei se chega até setembro. E aí eu não sei como é que a população brasileira vai tratar desse problema, porque daqui até lá, o que a corte vai fazer, o que o STF vai fazer, é mostrar, justamente através das condenações das hierarquias menores desse suposto golpe, né? Que a própria investigação já é estranha, o juiz atua como investigador, o juiz acrescenta novas provas, né? Assim, descaradamente, filmado pela TV Justiça, do nada aparecem provas apresentadas pelo juiz. O juiz cita ele mesmo em terceira pessoa, gente. Isso é de uma excrescência que é uma coisa absurda de imaginar. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, e quem está falando é o próprio Alexandre de Moraes. Eu fico imaginando a cena, se ele for chamado para depor, ele vai sair da bancada e vai lá dar entrevista para ele mesmo? Como é que vai funcionar isso? Então, primeiro que a gente tem que se acostumar, porque não é mais uma normalidade jurídica, gente. Essas maluquices, essas absurdidades, a gente tem que se acostumar com elas, mas acostumar no sentido de não achar mais surpresa. O que a gente vai fazer com isso é outro problema. Por enquanto ainda tratam, né, de julgamento, essas coisas todas, pelo menos é o que aparenta, apenas para seguir protocolo, né? Porque já tomaram a decisão. A decisão está clara. Aí eu lhe pergunto, será que existe algum advogado no mundo que conseguiria aí reverter essa situação? Nem mesmo se Rui Barbosa aparecesse ali, iria conseguir, viu, Pisolato? De jeito nenhum. Aliás... Por quê? Porque a decisão já está tomada. Os caras estão apenas seguindo o protocolo. Isso é um julgamento para inglês ver, né? Isso aí. Infelizmente, Paulo, aliás, o próprio Rui Barbosa, né? A pior tirania que existe é do judiciário. Não há a quem recorrer. Nós não temos a quem recorrer.
E digo mais, eu estou num dia meio pessimista para essas análises. Vamos supor que o Kassab e o PSD não caem nessa armadilha aí de ser sequestrado para tentar trazer para votar contra a anistia. Mas vamos imaginar que por uma força divina a anistia seja aprovada. Mas aí vai bater no STF e eles, como ignoram a Constituição, ignoram a ordem dos 3 poderes, interferem com muita frequência nos 3 poderes. Não existe mais 3 poderes no Brasil. É muito claro, o jantar aqui ele mostrou isso. Como assim o discurso do Gumota mudou magicamente do dia para a noite após o jantar? O que tinha nesse macarrão? O que tinha nesse vinho caríssimo? Alguma coisa tem que ter acontecido. A gente tem que se acostumar, infelizmente, com essa normalidade. Eu vou falar agora para os meus alunos, Paulo. Eles estão angustiados. Quem tá pensando em direito, está pensando em ciência política, eles ficam angustiados. Olha, infelizmente, a gente está tendo uma oportunidade. Oportunidades podem ser boas ou podem ser más. Você pode tirar dessa oportunidade a lição de que nós precisamos deixar de ser indiferentes à política. Nós precisamos deixar de ser egoístas em política. Nós precisamos deixar de ser ignorantes em política. É uma oportunidade para que no futuro, e aqui eu vou encerrar citando o filósofo Platão, que dizia que quando uma sociedade queria se reconstruir, ela precisava de uma aristocracia, aqui no bom sentido da palavra aristocracia, tá? Porque a aristói significa os melhores. Nós precisamos eleger pessoas melhores. Nós não podemos eleger um Hugo Motta, uma capivara desse tamanho. Como é que uma pessoa tão comprometida assim com escândalos de corrupção, ou mesmo o próprio Kassab, porque ele foi acusado de corrupção passiva, caixa 2, lavagem de dinheiro, e foi eleito. Então o brasileiro tem que sair desse vício, dessa arapuca de ser indiferente, ignorante e egoísta para a política. Talvez essa, a longo prazo, seja a solução para o Brasil. A médio e curto eu não sei, Paulo. A anistia é um projeto de lei. Se ela for colocada para votação na Câmara, o que agora nós já duvidamos disso, né? Depois de saber da vida do cara, né? É muito fácil você pressionar, né? E quem tem uma ficha como essa tem medo, né? Não tem como fugir disso. Mas vamos lá, se vamos supor que coloque, né? Como você disse aí, de repente haja aí um lampejo, pumba, um milagre, pimba, e se coloca para votação, né? Afinal de contas, agora em 2026 vai ter eleição geral. Então esses caras aí, a Câmara inteira poderá ser renovada. E o que é positivo em tudo isso é justamente essa capacidade do brasileiro agora, aparentemente, estar mais maduro, mais interessado pelos acontecimentos, né, pela política, e vai buscar, né, o que está cobrando. Isso você pode ter certeza absoluta disso. Então, não há como calar esse momento que é muito crescente, é muito forte. O calor desses acontecimentos, né, ele é muito forte, né? Então você pode tentar, né, você pode chegar ao judiciário, pressionar ali, veja o que está acontecendo, né? Vem tudo à tona, né? Todo mundo fica sabendo. Então uma situação que poderá ser resolvida em 2026. Poderá ser resolvida em 2026. Mas você tem problemas na Câmara e no Senado. Sendo um projeto de lei, ela terá que ser votada na Câmara, se conseguirem colocar, aprovada, vai para o Senado, resta saber o tempo, né, de tramitação disso aí. No Senado vai enfrentar um outro obstáculo ainda maior, que é Davi Alcolumbre, que é um cara também que já vem cheio de problema aí para trás, né? Tem vídeo dele aí circulando, áudio dele circulando aí, indicando irregularidades em negociações. A internet está cheia dessas coisas, né? E são áudios verdadeiros. Vamos supor que ele consiga também botar isso para andar e seja aprovado no Senado. Volta para a Câmara e depois segue para a aprovação do presidente. Você acha que o presidente vai aprovar? Não vai. Né? Não vai. Agora, se for uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, aí não passa pelo presidente, né? Resta saber como é que os caras vão tocar isso. E em quanto tempo vai rolar isso? Eu não quero ser pessimista, não quero desanimar, né, as pessoas que estão envolvidas no processo, mas vai depender muito disso aí, né? Como é que vai rolar isso aí, né? Ou seja, como é que vai tramitar isso aí? Em que tempo? Então, é realmente uma situação complicada, mas estamos chegando no final. Né? Nós vamos conhecer tudo. O final de tudo isso vai ser agora em 2026. Nós vamos saber tudo, vamos conhecer tudo. Mas, Pisolato, olha só que curioso.
né? Nós estamos falando dessa situação toda, vexaminosa, de exageros, mas nada do que está acontecendo é surpresa. Sabia disso? Os internautas acabaram resgatando e voltaram a publicar um vídeo cheio de profecias sobre, adivinha o quê? A entrada do ministro na Suprema Corte. Entidades fizeram até abaixo-assinados, pedindo para que ele não fosse aprovado na sabatina do Senado. Vamos rever agora o vídeo que voltou a circular. Veja aí. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. Com tremenda inquietação, a nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele e... sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. A manifestação de todos brasileiros é oportuna e importante. É preciso que nós, na democracia, aceitemos as opiniões divergentes. O senhor não tem vergonha de ser ministro da Justiça e sair para poder ser indicado para ministro? Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto, e quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. Ah, mas o senhor é ligado a um partido político. Nisso aí Temer errou, tem indicado você. Ah, brincadeira tem hora. Chegaram muita denúncia contra o senhor, manifestações contra o senhor. Não se separa um homem das suas convicções. Porque disseram que tinha um processo contra o senhor também, mas o senhor sabe que seu futuro pretenso colega Barroso, antes de ser sabatinado e antes de ir para plenário, ele tinha processo no STJ na Maria da Penha, de ter batido em mulher. O povo brasileiro não tão somente perdeu respeito pela classe política, mas perdeu respeito também pelas cortes supremas desse país. Pisolato, não tem como fugir disso, né? Até mesmo o próprio ministro já deveria saber que, diante de um julgamento tão polêmico como esse, o nome dele iria vir à tona em qualquer lugar, em todos os lugares, todo mundo iria comentar, né? Ele deve saber disso. Agora, os caras foram avisados, né, Pisoto? Foram avisados, e tá tudo acontecendo do jeito que foi avisado lá atrás, rapaz. Você veja que, olha, como é que as coisas mudam conforme as conveniências. Nós vimos ali o senador Randolfo Rodrigues, o deputado Lindbergh Farias, a Gleisi Hoffmann, que era senadora na época, participou da sabatina. Nenhum deles queria o ministro onde está. E hoje todo mundo corre lá para o ministro para pedir as coisas. É impressionante isso. Como é que você pode confiar em gente assim, né, Pisolato? Olha, Paulo, a primeira observação que eu lembro dessa sabatina que o Moraes passou, se você olhar para o rosto dele lá em 2017, 16, né? 17 foi quando ele assumiu, março de 17, lá indicado pelo Temer, né? Se olhar para o rosto dele lá em 2017, você vê que no rosto não demonstra que ele está seguro de si, porque ele não tem o poder na mão.
Alguém pegue aí depois da internet esse rosto de 2017 sendo lá instigado pelo Magno Malta para lembrar da sua própria história. Tá? Muito disso aí que a OAB da época, alguns alunos que foram, alunos do Moraes, levantaram, foi jogado por baixo do tapete e simplesmente se ignorou. Inclusive a acusação de plágio nunca mais foi verificada, né? Quem teria coragem de verificar algo assim contra o ministro do STF? Até porque poderia cair na mão dele para o julgamento, então seria estranho. Mas a primeira coisa que eu reparei foi essa, o rosto. O rosto dele demonstra um certo temor, inclusive, né? Veja, ele estava com certeza, muito nervoso, muito temeroso que pudesse ser reprovado e toda a carreira dele pudesse desandar a partir dali, né? Imagina alguém ser reprovado para indicação ao STF. E olha o rosto dele agora. Se a gente colocar os dois rostos juntos, a gente vai enxergar toda uma evolução antropológica, quão cruel ele se tornou. O rosto dele hoje demonstra isso. Se a gente olhar o olho dele, a bochecha, o queixo firme, ele está realmente muito poderoso no Brasil. Outra coisa que você bem apontou, né, que engraçado que é a política, né, é um jogo de conveniências, a gente se indigna, a gente fica entristecido, fica angustiado, fica revoltado, fica raivoso, fica odioso, mas esse é o jogo da política, infelizmente, né, ainda mais quando nós não temos na política as pessoas mais bem preparadas para serem políticos. Eu sempre brinco com meus alunos aí que sonham em ser grandes advogados, grandes juristas. Eu falo, olha, se um dia eu for presidente do mundo, um dos primeiros critérios que eu vou exigir para ser político é conhecer de leis. Como que o brasileiro vai lá e vota num jogador de futebol? Nada contra ele enquanto jogador de futebol. Ele pode até fazer coisas boas. O Romário fez coisas muito boas, por exemplo, na proteção às crianças com síndrome de Down. Mas ele seria previamente um bom candidato a político? Ele não entende nada de leis, ele só tinha quinta série, o Tiririca só tinha quinta série. O brasileiro precisa aprender a votar. O ser humano é o único capaz de escolher como líder, não o melhor, o mais forte do bando. A gente escolhe o leão pela média. A gente tem um presidente que estava condenado. Então, como assim? Por isso que você falou antes da pesquisa que fizeram sobre a aprovação do STF, tá lá, mais de 52% recusaram, né? Reprovam. Mas 20% aprovam. Meu Deus, eu queria viver nesses 20% aí. Essas pessoas devem ser os indiferentes. Não é possível que 20% ou não entendem absolutamente nada de lei, ou são pessoas que estão buscando revanche. E nós não queremos sistema judiciário revanchista. Nós queremos sistema judiciário e não de justiçamento.